Dizer que a Procuradoria da República, primeiro, uma das suas competências, ela é defensora do Estado, dos menores e dos incapazes. Ela pode muito bem desencadear estes tipos de processos. Mas também nós temos que, porque nós não estamos alheios ao que acontece na sociedade, eu costumo ver, as pessoas vêm se perguntando o porquê deste processo, se estamos a ver vidas que estão a ser tiradas e o Ministério Público também não está a pronunciar. E neste caso também estamos a falar de um crime público. Quando se trata de uma morte, é um crime público, não se espera a queixa para desencadear um processo crime. Por si só, a Procuradoria-Geral da República já deveria incitar ou criar diligência por forma a esclarecer aquele tipo de crime. Então, é um crime público. E por que a PGR tem olhado de forma impávida? Se calhar, um bocadinho mais em frente poderemos falar disso. Mas nesta questão, importa salientar o seguinte. Crime de incitação, que é mais ou menos alguém através de uma reunião pública ou através dos meios de comunicação social ou redes sociais, criar condições ou incitar ou criar meios para que as pessoas pratiquem um determinado tipo de crime. Então aí estamos em face de um crime de incitação. Por exemplo, eu através das redes sociais aparecer a dizer às pessoas que devam praticar determinados atos ou, por exemplo, ir vandalizar as instituições do Estado, vandalizar os semáforos, etc, etc. Então estarei aí a preencher um tipo legal de crime. E é este o tipo legal do crime de incitação à violência. E neste caso, quando estamos a falar do âmbito civil e não criminal, nós temos que perceber que em direito criminal incide muitas vezes sobre os bens jurídicos fundamentais. Ou seja, nem tudo que é ilícito constitui crime. O direito fundamental disse que para quem fez direito criminal é a última ratio. Nem tudo que é ilícito é crime. Exatamente. Então, por quê? Porque nós não podemos criminalizar tudo, senão todos nós ficaremos nas cadeias. Então, há também, por isso que disse que há este princípio, última ratio, vem o último lugar. Não é tudo que a gente pratica compõe-se o crime, porque o direito criminal, por incidir sobre os direitos fundamentais, incide também na privação da liberdade do indivíduo. Então, aqui ainda estamos no âmbito civil, ainda não estamos... Claro que em certas situações o âmbito civil pode, de alguma forma, degenerar-se na parte criminal. Por exemplo, estamos aqui a falar da indemnização dos 32 milhões. As pessoas que estão sendo acusadas podem não conseguir ou não pagar aquele valor, pode degenerar se calhar no âmbito criminal, podem ser privados de liberdade porque não estão a pagar um determinado valor. Então o âmbito civil é outro, tem a ver com a questão da responsabilidade como tal, das questões civis, não tem muito a ver com questões criminais. Ou seja, aqui não estamos muito a falar das questões da privação da liberdade como tal. E aqui nós temos que perceber uma coisa, porque disse que a responsabilidade é individual. No âmbito civil tem aquilo que nós chamamos de responsabilidade objetiva. E a subjetiva. A responsabilidade subjetiva é aquela que eu mesmo é que pratiquei o ato. Eu fui à estrada, comecei a destruir os bens públicos. Estamos aqui no âmbito subjetivo. Mas no âmbito objetivo, que aqui está a chamar a colação Venâncio Mondlane e o Forquilha, é objetivo, ou seja, independe da culpa como tal. É por isso que se chama também a responsabilidade solidária. Ou seja, respondem solidariamente pelos atos ou pelos danos causados. Então, é basicamente esta a diferença. Ainda não estamos no âmbito criminal. O Venâncio Mondlane, ao aparecer, ou o Forquilha, não vão ser privados da liberdade, porque estamos aqui no âmbito civil ainda. Então, não estamos ainda na questão criminal, ainda não se degenerou na parte criminal que constitui a privação, muitas vezes, da liberdade,
ou de medidas de privação da liberdade, medidas preventivas, etc, etc. Então são processos completamente diferentes. Mas podem correr em simultâneos, esses processos, porque são autônomos. Posso ter um processo civil, também posso ter um processo criminal. O mesmo assunto. Exatamente, depende do ângulo de como é que a gente vai ver a situação ou o tipo de crime em que ele possa estar sendo acusado. Por exemplo, podemos falar além de... Porque aqui o que espanta as pessoas é que estamos a falar muito dos danos públicos causados, mas nos esquecemos dos danos muito mais graves que estão a ocorrer, que são as mortes. Não sei. Então, aqui o Ministério Público, se calhar, possa entender que não. Estas mortes também são imputáveis ao Venâncio Mondlane e ao Podemos. Pode também pensar o Ministério Público dessa forma, por isso que eu digo, pode também correr, se calhar, um outro processo. Então, mortes podemos enquadrar já no âmbito do crime. Crime, exatamente, já não é no âmbito civil. Que em algum momento lhes dá aqui... A probabilidade é maior de a pessoa, se calhar, ser privada da liberdade. É por isso que nós temos aquela questão da legalização, quando tu és colocado a um juiz de instrução criminal, onde ele vai conseguir, vai perceber se os indícios estão em cima da mesa, o tipo de crime que tu és acusado, a medida mais grave de privação da liberdade, pode ou não ser decretada a legalidade, ou não, ou pode responder em liberdade com relação a este tipo legal do crime. Mas eu tenho que fazer, se calhar, aqui uma crítica ao nosso Ministério Público. Porque nós estamos aqui a falar de mais de 40 mortes. Estamos a falar de familiares que estão a dia após dia a perder os seus filhos. E estamos a ver um silêncio ensurdecedor do Ministério Público ou da PGR. Não está, pelo menos ao que se vê, a desencadear uma ação com vista a penalizar os infratores. Por exemplo, não faz sentido hoje, com tantas mortes que nós estamos a ter, com vários vídeos que a gente está a assistir, que o Ministério Público não tenha aberto um processo contra a polícia. Então, isto é estranho, significa que parece que o Ministério Público está a serviço de uma determinada ala. E isto, há fios enteados aqui. Exatamente. E eu acho que com este processo, pelo mérito ou não, o Ministério Público não sai muito bem na fotografia. Não sai muito bem na fotografia. Por quê? Eu já dei exemplos, estou cansado de dar esse tipo de... Produção, ainda não entramos no nosso tema em análise. Peço que coloque o GC sobre a PGR. O GC do PGR. Depois vamos entrar no nosso tema em análise. Coloque o GC sobre a PGR. Sim, peço que... Exatamente. A PGR começa, se calhar, a transmitir uma imagem de que há uma certa perseguição que está a fazer aqui, se calhar, ao Partido Podemos e ao próprio Venâncio Mondlane. Porque não faz sentido, com tantos vídeos, com tantas evidências, nós vimos a polícia atirar a pessoas indefesas, a pessoas que estão ajoelhadas. Mas a PGR até então ainda não agiu contra esta instituição polícia. Então, isto indigna a população, ou seja... Você que agiu devia ser público, mesmo como foi público isto aqui. Exatamente. Então, ou seja, deveria se pronunciar. Ainda não se pronunciou. E se vai se pronunciar, já é muito tarde. Porque a PGR tem a possibilidade de colocar um travão. O próprio Estatuto do Ministério Público, no artigo 6, se a memória não me atrasou, tem o poder de intimar. Quando você intima, é porque você vê que, se calhar, uma determinada instituição está a agir fora das balizas. Então, tu chamas a razão. E se essa instituição continuar a agir, pode ser acusado por crime de desobediência, mas a PGR não está a fazer isso. Dia após dia está-se a reportar mortes atrás de mortes. Cadê a PGR? Que é esta defensora do Estado? Atenção, a PGR não é defensora do governo. Não é do governo, não é do partido, é do Estado. E quem é o Estado? Somos todos nós, porque o Estado é uma sociedade politicamente organizada, que constitui o povo, o poder político, ou seja, e o espaço territorial. Ou seja, somos todos nós. Então a PGR deve transmitir que realmente está para defender o Estado e não o governo. E a PGR está no silêncio. E qual é o bem mais protegido em Moçambique, o maior bem? É a vida.
Então, isto vai indignar cada vez mais a população. Daí que nós chamamos aquela teoria da privação relativa. Eu sempre falei aqui, porque que muitas vezes as pessoas não estão a entender a questão, há sim vandalização, há sim saque. Mas a história ou a roda já foi inventada. Neste documento, Júnior, aqui a PGR diz que foram instaurados processos de crime contra 208 pessoas, envolve ali também casos de homicídios. Não está aí, não há possibilidade de estar incluso aqui a polícia nesse caso de homicídio? Bom, aí que está, é que fez a menção de uma forma superficial, entende? Okay. Esta menção não foi muito bem evidenciada como a questão do processo civil para o Venâncio e para o Podemos. Ou seja, falou 208. Não mas disse quem são, não desenvolveu. Não só, o mais grave ainda, Massamo, nem é isso. É que as mortes estão a continuar. E não só, estamos a ver vídeos da polícia disparar diretamente, dia após dia. Significa que, se calhar, este processo não está a surtir os efeitos desejados. Ou seja, a PGR deve transmitir uma clara mensagem ao povo, que em Moçambique estamos a viver aquilo que é a crise institucional. Estamos realmente perante uma crise institucional. Eu fico indignado com esta questão da PGR, o silêncio ensurdecedor da própria PGR. Eu fico preocupadíssimo, porque são vidas a serem tiradas dia após dia. Eu esperava a PGR vir e colocar o travão, porque tem poder para colocar o travão. Tem esse poder, a PGR claramente. Está acima do poder político, isso tudo. Pesa demora, vamos aqui esquecer a nomeação da procuradora, mas olhando para a própria lei como tal, acha que a PGR tem um poder, ou devia ter o poder de parar tudo? Tem, do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal? Sim, tem um poder. Tem um poder de intimar, tem um poder, sim, pode fazer muito mais. Por exemplo, pode intimar as altas patentes da polícia para abdicar de praticar tais atos. E se estes atos, por exemplo, se hoje intima a polícia por causa das mortes, amanhã a gente vê mais uma morte, a polícia pode ser, ou estes agentes podem ser acusados por crime de desobediência. Mas mesmo sem saber qual é o agente, por exemplo, aqui temos um caso, ainda a PGR descreve que há processos que são levantados aqui contra os autores morais, assim como os seus, as pessoas que têm aderido individualmente, têm aderido a essas manifestações e vão protagonizando destruições. A questão que eu colocaria, se a PGR, estamos aqui a falar de assassinato, baleamento de pessoas e muitas vezes não sabemos quem disparou. A PGR tem como responsabilizar pessoas indicadas, específicas, mesmo sem saber quem disparou contra as pessoas? Bom, aqui as polícias obedecem a um certo comando. É simples. Primeiro, tudo bem, quem está no terreno é quem coloca a mão na massa. Mas também, este que está no terreno obedece a um determinado comando. É este comando que também pode ser muito bem intimado e responsabilizado. E em cadeia, nós podemos chegar também aos autores materiais, porque temos os autores morais que são estes que comandam a polícia e temos os autores materiais que são estes que colocam a mão na massa e tiram a vida do pacato cidadão. Então, é isto que a nossa PGR deve transmitir. Hoje, Massamo, estamos a viver este todo o problema por causa desta crise institucional que nós estamos a viver, em que as pessoas já não acreditam nas instituições. Ou seja, estamos a viver uma total anarquia, uma ausência do poder do Estado nas ruas. Hoje, para quem vive, por exemplo, nos bairros, está proibido de sair 20 horas para se deslocar a casa. Ou seja, há uma total ausência do Estado em vários pontos da cidade. E a PGR deveria aparecer realmente e tentar responsabilizar as instituições. Por exemplo, eu vi um vídeo de certos jovens a vandalizarem viaturas. Mas aqui também, nós não podemos só olhar para aqueles jovens que estão a vandalizar a viatura, mas também há quem tem o poder legal ou dever legal de agir. Quem tem o poder legal de agir é a polícia. Cadê a polícia naquelas situações? Não podemos chamar a responsabilidade da polícia aqui por crime de omissão? Apesar de haver aqui
crime de omissão. Já tem o dever legal de agir e não está a agir. Nós conhecemos os pontos críticos em que as pessoas são obrigadas a pagar valores, as suas viaturas são vandalizadas, mas não tens lá polícias, não achas isso estranho? Não achas isso estranho? Há quem tem um dever legal de agir e não está nos pontos para agir. Ou seja, a ausência total do Estado. E o Estado tem a função primordial de garantir a segurança. Quando o Estado não consegue me garantir a segurança, significa que aqui o contrato social foi quebrado. Eu chamo mais atenção ao Estado. Não quero aqui legalizar o saque, não quero aqui legalizar o vandalismo, porque realmente é algo de condenar. Mas eu chamo atenção ao Estado, porque é ele que tem esta autoridade de colocar este travão dentro dos meios legais que ele possui. Então, não faz nenhum sentido a PGR não se pronunciar sobre isso. Isto é grave. Acredite, tu, a partir das 20, para quem vive na Matola, é salve-se quem puder. Então, cadê a autoridade do Estado? Cadê a polícia que deveria garantir esta ordem e tranquilidade pública? Significa que há uma total ausência das instituições. E a PGR, na minha opinião, com todo respeito, está a vir nos trazer este espetáculo. Eu acho que isto é um espetáculo. Este documento é um autêntico espetáculo. Vais-me falar de questões cíveis neste momento que nós estamos a falar de perdas de vidas humanas. Você vai me trazer um documento central, falar de questões cíveis. Falar de milhões, 32 milhões. E não me falares de mortes. Não me intimares as entidades que estão a tirar vidas. Eu acho que isto é um espetáculo barato da nossa Procuradoria-Geral da República. Então, é isto que nós não podemos compactuar. É difícil não criticar este tipo de situação. Não precisa ser expert em direito para você não perceber que isto é um espetáculo que a PGR está nos a fazer. É um autêntico espetáculo. Então, isto eu fico preocupado com o rumo que o nosso país está a levar. As nossas instituições também estão a levar. É por isso que eu queria explicar aqui. Muita gente, eu costumo ver nas redes sociais, aparecer, dizer que tem que parar infiltrado nas manifestações. Ora, eu sempre digo e repito, temos que convidar ou precisamos de pessoas formadas em gestão de conflito, em ciência política, em direito, para tentar nos ajudar a dirimir este conflito. Ou seja, existe aquilo que nós chamamos de teoria da privação relativa, que o próprio Ted Gur fez. Nesta teoria da privação relativa, o indivíduo em si já se sente frustrado, ele vive frustrado, ou seja, é aquele indivíduo que muitas vezes ele se sente marginalizado com relação ao acesso aos recursos. Então, este indivíduo que se sente marginalizado na teoria da privação relativa, ele não se sente a perder quando encontra, por exemplo, alguém na rua ou na via pública e destrói a sua viatura ou destrói os bens públicos, porque ele está frustrado. O Ted Gur já explica o I-Man Rebel nesta teoria da privação relativa. Então, o que as instituições devem fazer? As instituições devem prevenir, a questão da prevenção. Não temos que ser reativos, temos que ser proativos. Ou seja, aqueles são um grupo que se organiza, ou seja, sabem que neste momento há uma total ausência do Estado. E por causa dessa teoria da privação relativa, eu até chamo da privação relativa absoluta daquelas pessoas que não têm nada a perder. Neste momento você vai perceber que estão organizados. Eles dizem, ora, pessoal, hoje há manifestações. O nosso papel é exigir dinheiro, é quebrar as viaturas. Ou seja, é um grupo muito bem organizado aquele. Mas por que aquele grupo faz isso? Porque se sente privado do acesso aos recursos. É um grupo que se sente marginalizado. É um grupo de cidadãos. São moçambicanos aqui. Nós não podemos simplesmente chamá-lo vândalo. Temos que perceber quais são as causas que lhes levam a ser vândalos. É um grupo que se sente excluído de um processo do país. Exatamente. Sente excluído. Ele vê, por exemplo, o seu amigo, o vizinho, a prosperar, a comprar uma viatura. Ele, por si só, não tem nada a fazer, se sente marginalizado por parte do Estado. Ou seja, aqueles indivíduos se juntam, se unem. Se for já perceber, naquele grupo ali, há um chefe ali, que se tu se entenderes muito bem com o chefe, a sua viatura não vai ser vandalizada. Ou seja, a teoria da privação relativa
assim como a teoria da privação absoluta, explica o comportamento daquele tipo de indivíduos. Por que eles agem assim? Ou seja, são indivíduos que já se sentem marginalizados. E você vai chamá-lo de vândalos, em vez de chamá-lo de vândalos, em vez de... Nós sabemos que tem um comportamento desviado. Você deve perceber qual é a causa. Por que eles estão a agir daquela forma? Porque o fato de alguém ser, por exemplo, um menino de rua, ser mojeiro, passar fome, ele não deixa de ser moçambicano. São moçambicanos aqui. São indivíduos que tu tens que perceber o que leva eles a agir. Para tudo há uma razão. Exatamente. Ao invés de queremos procurar aqui só as causas, procuramos aqui a ação final desse cidadão. Temos que perceber por que esse cidadão está fazendo isso. Então, nós estamos a falar de uma sociedade extremamente pobre. Estamos a falar de uma pobreza urbana a 65%. E não estamos a falar de uma pobreza relativa, estamos a falar de uma pobreza absoluta. O que tu esperas do indivíduo que não tem nada a perder? Que quando tu estás em dias normais na via pública, ele te pede 5 meticais. Vem ali, bate a porta ou da tua viatura, seja, só para te pedir 5 meticais. Aquele indivíduo, quando se trata de manifestação e se junta, esperas que tipo de comportamento? Então estamos a dizer que o grosso número daqueles que estão a vandalizar... Sentem-se privados. Aqueles são pessoas que já estão frustradas e sentem-se privados dos recursos. Ou seja, eles se juntam, é um grupo, não é uma única pessoa ali, se tu for já ver. Okay. É por isso que dificilmente a população também tem meios para evitar com que eles façam aquilo. Até os próprios nativos ou moradores do bairro não tem meios de impedir que eles façam aquilo. Não tem meios de impedir. Ou seja, eles apanham um meio nas manifestações de fazer aquilo que se calhar não podem fazer em dias normais. É como que diz, é tudo ou nada, dessa vez nós vamos conseguir arrecadar, estamos a vingar desde aqui, que conseguiram. É por isso que a ciência política é importante, é especial nisso, porque nos faz prever os fenômenos políticos. E a gente prevendo os fenômenos políticos, vamos ter os antídotos certos, porque tu não vais me dizer que hoje tudo bem, são vândalos, saquearam, mas tu tens que resolver um problema. Este problema qual é? É a marginalização, é a desigualdade social, é isso que tu tens que atacar. Porque quando tu resolves o problema de desigualdade social, reduz o fosso entre ricos e pobres... É possível resolver a desigualdade social? É possível, claro. Claro que é possível. Porque aqueles indivíduos, se tu for já ver, eu vou te elucidar, porque eu estou aqui como um analista, não estou aqui para pegar... Se tu for já ver, há um indivíduo que aparentemente é um indivíduo sem nada, mas o que ele disse no discurso no primeiro dia das manifestações? A minha mãe, o meu avô não tinham nada, eu também não tenho nada. Ou seja, ele está... É um polidor de viaturas aqui, jovem, que não tem um emprego, não tem percebeste? Ok. Mas ele apareceu a dizer que ele não tem nada, ele está cansado. Ou seja, ele se sente privado. O que eu estava a dizer, a teoria da privação relativa. Ele se sente privado, ele acha que também tem direito, e tem direito realmente de usufruir dos recursos que Moçambique tem. O que é a madeira, que é o gás, que se diz o petróleo, as pedras preciosas. Ouviu? Então, aquele indivíduo, ele já se sente frustrado, é um polidor. O que ele vai fazer quando for à rua? Querer se vingar dos demais. Exatamente. Então, nós temos que atacar a causa do problema. Porque eu já dizia que estamos num conflito latente. Ou seja, já vivíamos um barril de pólvora, só faltava um fósforo para acender. Está incendiado. E as instituições devem contribuir de forma positiva. É por isso que eu digo, a PGR, ao invés, na minha opinião, com toda a humildade, ao invés de solucionar um problema, acaba de aumentar um outro problema. Ao trazer esse processo civil, para mim é um espetáculo que a PGR fez. O que a PGR está a transmitir à sociedade? E achas que a sociedade vai parar com aquele documento? Pelo contrário, mesmo aquele que não estava a ir à manifestação amanhã de ir. Por quê? Porque a PGR está-nos a mostrar que é parcial. Aqui a PGR não desencoraja automaticamente para o receptor ou para quem acompanhou a leitura deste documento, não ficou desencorajado. Ora, Massango, é o seguinte, eu conheci um bocadinho o Elvino Dias, conheci o Paulo Guambe. São pessoas que eu conheci, perderam a vida de forma bárbara. Eu não vi a PGR aparecer de forma contundente. Ou seja, qualquer ser humano
normal, não precisa ser de nenhum partido. Tu sabes que eu sou apartidário, eu não faço parte de nenhum partido. Mas aquelas mortes eu senti até tirei lágrimas. Mas a PGR não apareceu de forma contundente a condenar aqueles tipos de atos. Mas hoje aparece a dizer que o Venâncio e o Podemos devem pagar mais de 32 milhões ao Estado. Que mensagem a PGR está nos a transmitir? Isto é triste. Ou seja, as instituições estão a nos levar a um conflito. E digo mais, isto tem uma causa. O próprio vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições já está a denunciar casos de criminalidade dentro da Comissão Nacional de Eleições. Não seria tempo este da PGR abrir um processo contra a Comissão Nacional de Eleições? Ok. Por que não está a abrir? Foi ao público, não foi nenhum segredo que o Mazanga denunciou. Denunciou! Importa aqui referir que o próprio Mazanga aqui no Diário do Povo disse que submeteu alguns processos, a PGR estava à espera da resposta. Então, a PGR está a fazer vista grossa. São esses senhores que nos colocaram nestas situações em que nós estamos. A PGR não aparece, não está a intimar nenhum vogal da comissão, não está a condenar. Ou seja, a PGR, na minha opinião, continua a fazer espetáculo. Eu aqui podem dizer que não. Eu até te liguei. Tive a minha viatura, o teto praticamente quase quebrado pelos manifestantes. Mas eu não estou aqui a condenar a eles. Não estou aqui a condenar porque podem dizer que ele não foi vítima. Foi vítima. Mas eu sei qual é a causa de todos estes problemas. Tem que se pegar a causa aqui. Que é por que a PGR não está a incitar ou a fazer diligência contra a Comissão Nacional de Eleições? Por que não está a fazer? São estas questões que não querem calar. Eu sempre dizia, se tu queres combater o crime de ponto de vista seletivo, tu não estás a combater o crime. Se tu queres combater a corrupção de ponto de vista seletivo, você não está a combater a corrupção. Você está a fazer algo para o inglês ver. Isto é uma vergonha. Isto é uma autêntica vergonha. Eu mesmo não queria falar de mim. Fui perseguido. A minha família, para eu vir aqui, não quis aceitar que eu viesse a televisão. Eu mesmo que estou a falar, a minha vida esteve em perigo, se calhar continua em perigo. Então, tudo isto, perante um olhar impávido das instituições, aonde nós queremos levar? Estamos a voltar a um estado de natureza, infelizmente. Então, eu digo, sem medo. Sem lei, sem nada. O estado de natureza onde cada um faz o que bem entender. Exatamente. E eu volto a repetir, sem medo. Digo abertamente. Eu digo porque eu estou aqui para defender o povo. Porque são esses, é o povo que não tem voz. Mas são, vai em Agoi, eu vi a televisão, uma mãe que quase não tem o que comer, perdeu o filho. Quer dizer, a PGR não está a sentir dor daquelas famílias. São famílias de pessoas pobres que não têm nada o que fazer. Que perca a vida, filho de alguém poderoso. Ver o que vai acontecer. Ou seja, a Constituição já diz, somos todos iguais perante a lei, mas a PGR está nos a tratar de forma desigual. A questão que não quero calar é, qual é o papel afinal da PGR? Qual é o papel da nossa polícia? Alguém estava a condenar? Sim, porque os manifestantes devem ser vigilantes com relação à vandalização das viaturas. O papel da polícia qual é? Se não é de nos proteger, que demitam-se. Que demitam-se. Se não é o papel dele, deve demitir a polícia. A polícia deve demitir-se em massa. Ora, vejamos. A diretora do serviço de inteligência nos Estados Unidos, quando o Trump sofreu o atentado, ela demitiu-se no dia seguinte. Com a morte do Elvino Dias e Paulo Guambi, eu acredito que muitos deveriam ter se demitido dentro da polícia, mas não estão a se demitir. Ou seja, para onde é que a gente vai? Eu hoje já ando inseguro. Eu até não tenho medo daqueles jovens que partem os vidros dos carros. Hoje em dia, tenho mais medo da polícia do que daqueles jovens. Sabias disso? Eu tenho mais medo hoje da polícia do que daqueles jovens. Porque aqueles jovens, eu cresci, por exemplo, no bairro de Xamanculo. Nasci e cresci no bairro de Xamanculo, claro que já não estou lá. Mas eu sei o que aqueles jovens passam. Eu convivi com aquele tipo de gente, eu sei que aquelas pessoas, o que as pessoas passam, o que realmente leva muitas vezes aquele tipo de indignação.
É por isso que eu te liguei até de dia ou de noite a te explicar o que me aconteceu. Mas eu conseguia dialogar, passei em 10 pontos críticos de barricadas. Passei Casa Branca, passei quase toda a Matola. Ou seja, os pontos mais críticos não me partiram o vidro, porque felizmente eu consigo falar a linguagem deles. Não precisei ser o Ernesto Júnior, mas conseguia falar a linguagem deles e consegui passar sem pagar então, nenhum valor. Acha que quem é direito também devia falar a linguagem desse cidadão? É questão de gestão de conflitos. A polícia não precisa fazer isso. A polícia tem que estar nos pontos críticos e garantir a ordem e tranquilidade pública. Deve fazer mapeamento de onde são os pontos críticos. Exatamente. E garantir ali a segurança ou transitabilidade ou tráfego normal. Exatamente. Então, o que as pessoas devem fazer, nós temos que exigir da nossa polícia uma maior ação. A polícia deve nos proteger. A polícia não pode deixar com que a gente seja morto. Mas a questão que não quer parar é como é que a polícia vai nos proteger se é mesmo a polícia que nos tira a vida? Eu não quero acreditar que quem nos perseguiu foi um cidadão normal. Não quero acreditar nisso. Então, como é que a polícia vai nos proteger? Se é a mesma polícia que em alguns casos nos tira a própria vida. Então, quem é que vai nos defender a nós mesmos? Esta é a questão. Se a PGR, que era a nossa última esperança, vem aqui e faz esse espetáculo, quem é que vai proteger os direitos dos cidadãos? Quando a polícia não faz o seu trabalho, o cidadão devia primeiro se sentir seguro com a PGR. Claramente. Se é uma instituição apartidária que defende o princípio da legalidade, se a PGR também não está nos a proteger, onde é que nós vamos chorar? Acha que tudo isto é um espetáculo? Não, o que a PGR está a fazer neste momento é um grande espetáculo. Com tantos problemas que nós temos, vem tirar um processo civil, vir nos falar de 32 milhões. E eu acho que até um espetáculo. Quando é que foi o levantamento disto tudo? Porque as manifestações estão a ocorrer em todo o país. E eles estão a decorrer? Estão a decorrer. Chegou aqui a conclusão dos 32 milhões. Qual é a base que usou? Qual é a base que usou? Se tu fores fazer uma investigação profunda, vai ver que aqueles números são aleatórios. Porque as manifestações estão a ocorrer. Neste momento estamos a falar ainda de destruições de bens. Significa que, ok, o Venâncio, suponhamos o Venâncio e o Podemos paguem aqueles 32 milhões. E depois ainda há bens que estão a ser destruídos. Quem vai pagar? Porque a pessoa não pode ser condenada 2 vezes pelo mesmo crime. Eu acho que isto é um espetáculo. Em vez de nós travarmos as mortes, as vidas que estão a ser perdidas, estamos a fazer espetáculo. Ou seja, o cidadão hoje em dia, um cidadão normal moçambicano, falo elitista, falo de todo tipo de cidadão. Eu acho que não está compactuar com a posição da PGR. Eu acho que as nossas instituições, com todo o respeito, estão capturadas pelo crime organizado. Estão capturadas porque não faz nenhum sentido. Você vai consolar hoje a mãe do Elvino Dias, os pais de Paulo Guambi, desses jovens pobres que perderam a vida, e você vai me aparecer com um processo civil. Quem vai indemnizar as famílias? E diz uma coisa, a própria Constituição: o Estado é responsável pelos atos dos seus agentes quando estiverem em serviço. Ou seja, nós sabemos que a polícia é que matou aquele cidadão. Ou seja, por saber disso, o Estado deveria indemnizar aquelas famílias. E quem deveria desencadear esse processo é a Procuradoria-Geral da República, é o Ministério Público. Aquela indemnização de 32 milhões deveria pedir para indemnizar aquelas famílias. Entende? Okay. Tinha que criar esse documento aqui. Tinham que fazer isso para indemnizar aquelas famílias. E não para indemnizar o Estado pelos bens públicos. Claro que os bens públicos são importantes, mas neste momento estamos a falar da vida. Quem vai indemnizar? Quem vai indemnizar? Esta é que é a questão de fundo. Nós estamos a ver nas redes sociais a se fazer vaquinha porque as pessoas não têm dinheiro para enterrar o seu gente querido. O próprio Paulo Guambi, a família pediu apoio para poder trasladar o seu corpo a Inhambane. Ou seja, nós parece que as nossas instituições... Os jovens baleados nas manifestações, está-se a contribuir em algum momento para poder se realizar aqui? Então, você vai me dizer que aquele jovem
que foi baleado, tem filho aquele. Ok. É pai de alguém. Acha que aquela criança vai crescer como? Vai crescer a confiar nas instituições? Qual é a probabilidade do seu filho se vingar futuramente das instituições? É maior. É por isso que muitas vezes disse que o terrorismo no mundo não para. Na Palestina não para, porque você não vai combater a violência, criando mais violência a cada dia que passa. Eu acho que esse documento violenta as mentes de todos os moçambicanos, violenta as mentes das famílias moçambicanas. Neste país, neste momento, Moçambique está de luto. E nós precisamos da nossa PGR a agir. Por que não está a agir? Ainda entra no espetáculo político. Nós estamos cansados Devia ser neutra, PGR. Claramente. Devia ser imparcial aqui. Sancionar quem é necessário sancionar, todos envolvidos neste todo cenário. Eu estou preocupado, porque eu acho que se tivesse me acontecido algo, ou se me acontecer algo, a PGR também não vai me defender. E a minha família não tem poder suficiente para fazer frente a um Estado, a não ser a PGR. Então, PGR é a única entidade que tinha poder, ou que tem poder legalmente, que detém o poder para fazer face ao Estado. Exatamente, tem que colocar travão. É por isso que nós temos a separação de poderes. Por que temos a separação de poder? É o que está chamado check and balance. E esta separação de poder visa travar também estes demandos, a violação dos direitos humanos, a violação dos direitos fundamentais. Em Moçambique, a Amnistia Internacional já se pronunciou que há violação dos direitos humanos em Moçambique, porque a vida é tirada de forma sistemática. 40 ou 50 é o balanço que nós temos, mas o número de mortes é ainda maior. Aqueles que não conseguimos relatar, não foram na rádio, foram registrados assim como é. E as pessoas são tiros na cabeça. Não é para neutralizar, não é para... Não, são tiros na cabeça. A PGR tem que colocar a mão na consciência. É por isso que nós estamos a dizer que nós estamos a perceber até onde a gente vai levar este país. A PGR está a fazer espetáculo, meu Deus. Eu não sei o que a PGR quer ou pretende com tudo isto. Nós precisamos colocar travão no que está a acontecer nas ruas. Eles não sabem o que está a acontecer nos bairros. Não imaginam o pânico que as pessoas têm nos bairros. Hoje em dia, a pessoa quando sai do serviço 19, 20 horas, não sabe se vai chegar a casa. Por quê? Porque há uma total ausência do Estado, da polícia nas ruas. Estão a dizer que a polícia aqui é para trabalhar, não é para matar, não é para balear pessoas. Não. É a polícia para fazer o seu trabalho. O seu trabalho é garantir a ordem e tranquilidade pública. Este é o seu papel. Porque esses indivíduos aqui que estão a vandalizar sempre existiram. Esses indivíduos sofrem da teoria da privação absoluta. Eles não têm nem o que comer. Eles estão a vandalizar, não são imigrantes, não são pessoas, não é que estão a vir de outros países. E não podem ser ignorados. São pessoas que não têm nem o que comer. E quando o indivíduo chega, eu não estou a inventar nada. Isto está escrito. Quem quiser pode ir ler a obra de Ted Gur, de 1971, que fala do White Man Rebel. Estes sofrem da teoria da privação absoluta, já não é relativa. Okay. Então, estes aqui são capazes de tudo. E por ser capazes de tudo, nós precisamos das instituições presentes. Nós precisamos das instituições a trabalhar de forma íntegra e imparcial. E não isto que está a acontecer no nosso país. Então, nem eu tenho a resposta final. Aonde a gente vai? Quando é que isto vai parar? Porque parece-me que não há aqui vontade de se parar com todos estes desmandos. Parece que não há vontade. É por isso que eu faço a questão. PGR, afinal... Quando é que nós vamos responsabilizar as pessoas que estão a tirar a vida dos cidadãos dia após dia? Qual é o papel da PGR se não defender a legalidade? Qual é o papel da PGR se no próprio artigo 6 já diz que vocês têm o poder de intimar? Por que vocês não estão a fazer isso? Então, eu acho que a nossa PGR Massango, volto a repetir, está a perder a oportunidade de se redimir perante o povo, porque já não tinha credibilidade e com este tipo de documentos perde cada vez mais aqui. Eu não sei quem é o advogado do Vitano Singamo,
mas eu vou lhe dar um conselho. Se ele diz que abandonou o seu constituinte, chamo isto de abandonar, até há espaço para o Vitano Singamo aqui processar o seu advogado. Ok. Há espaço mais do que suficiente para processá-lo, porque ele abandonou o seu constituinte. E ele diz que ficou com medo. Eu acho que ele deveria mudar de profissão. Ele não merece ser advogado. Esta é a primeira questão. Eu acho que ele não sabe para que ele é formado, para que serve um advogado. Ele não pode aparecer aqui publicamente ou disseste em off, dizer uma coisa dessa. Eu acho que ele deve mudar de profissão. De advogado, na minha opinião, não tem nada. E ele, pelo contrário, abandonou o seu constituinte. Então, isto aqui para mim não faz nenhum sentido, vindo de um advogado que tem que defender a legalidade. Porque o advogado também tem mais ou menos o mesmo papel da PGR, que é defender a legalidade. O advogado não é mais ou menos para tirar as pessoas da cadeia, pagar o crime como as pessoas fazem. Não, é para garantir que o seu constituinte seja julgado de forma justa. Agora ele diz que está com medo. Então eu acho que ele deveria exercer outra profissão, não advogado. Não é advogado. Eu acho que não é advogado, não está em condições de ser advogado. E o modus operandi, segundo nos relata a mulher do Vitano Singamo, que foi uma viatura sem matrícula, parece que o Vitano Singamo não tinha conhecimento. Eu acho que o modus operandi da nossa polícia deixa muito a desejar, porque tratou-se mais ou menos como se de um sequestro se tratasse. E só para aqui, por parênteses, só ficava a saber que a polícia foi encontrada da esquadra. Exatamente. Se tivesse aparecido, não saberíamos se é a polícia ou quem foi que levou. Exatamente. Então, você não tinha matrícula, não tinha chapa de matrícula. Primeiro, a própria polícia comete uma ilegalidade, porque a polícia não está acima da lei. Se meu carro anda sem uma chapa de matrícula, sou sancionado na rua, sou multado. Okay. Então, por que a polícia deve andar sem chapa de matrícula? Ninguém está acima da lei. Pelo contrário, deve dar um exemplo. Ou seja, o modus operandi da nossa polícia deixa muito a desejar. O mais caricato, o mais grave ainda, é o relato da mulher do Vitano, quando diz que a polícia disse para ela não diz nada a ninguém. Ninguém deve saber, nem do seu partido, onde o Vitano está. Significa que isto é um sequestro. Não havia nenhuma base legal para prender o Vitano Singamo. E é aí onde entra o papel do advogado. Trazer todos esses elementos, levantar todos esses elementos que vão contra a polícia e tentar defender o seu constituinte para que ele seja reposto à liberdade. O advogado devia usar esses todos os elementos. Não usou porque foi covarde, porque tem medo. É por isso que eu disse, ele devia mudar de profissão de advogado, não tem nada. Por que ele aceitou o caso então? Por que ele aceitou o caso se tem medo? Eu acho que o pior culpado disto tudo é o advogado do Vitano Singamo. Até eu que fui perseguido, estou aqui a falar publicamente, sem medo nenhum. E ele vem nos dizer aqui que ele teve medo. Então deve mudar de profissão este advogado. E 2, vou chamar a atenção à família do Vitano e do próprio Vitano. Se realmente ele é advogado do Vitano, a família deve processar o advogado, porque isto ele abandonou o seu constituinte. Não deveria ter aceito o caso. Então, todos esses elementos que estão enfermos de ilegalidade deveriam ter sido postos à mesa, por forma a tentar libertar aquilo que é o seu constituinte. Mas quando tu tens um mau advogado, quando tu não tens um bom advogado, sobretudo nessas instituições que já estão capturadas, você não tem muito espaço de manobra. Vai acontecer o que está acontecendo com o Singamo. Agora ele vai sofrer, está a sofrer. Ouvi por aí que nem ele aceite visita. Quem deveria fazer com que esta ilegalidade não continuasse é o seu advogado. Mas ele já abandonou o seu constituinte, tenho medo, sinceramente. Então, eu acho que aqui há vários erros sucessivos
erros da polícia, que na minha opinião depois foram encobertos pelo advogado de Singano. E o maior prejudicado de tudo isso, porque já se legalizou a prisão dele, nada mais pode se fazer, é o próprio Vitano Singano. Por não ter trazido essas ilegalidades, podemos dizer que o advogado cobertou a polícia. Sim, porque já não, nesta fase do processo, você já não pode falar de ilegalidade, porque já se legalizou. O juiz de instrução criminal já legalizou a prisão. Como é que você ainda vai falar de ilegalidade? Se o juiz já legalizou, ele deveria ter trago isto antes desta... Já não estaríamos nesta fase. O tempo que levou na esquadra até ser legalizado, também posso lhe trazer aqui como... Era um dos elementos, mas já não se pode explorar nada disso. Já passou. Já se legalizou. Já é legal a prisão dele. Havia a possibilidade de ser liberto o Vitano usando esses elementos? Claramente. Primeiro porque tratou-se, na minha opinião, tendo em conta todos os elementos, de um sequestro. Segundo, não há nenhuma lei que diz que a polícia deve andar por aí com viaturas sem matrícula. Ou conhece alguma lei? Não. Então, há vários outros questionamentos, até poderíamos chamar a responsabilidade a estes, vou dizer, supostos agentes. Okay. Porque não temos certeza se são agentes realmente que levaram Vitano Singano. Então, há várias irregularidades que foram cometidas que um bom advogado deveria ter explorado. Mas necessariamente tivemos alguém que se diz advogado, mas que na minha opinião de advogado não tem nada. É mais ou menos isso. E o maior prejudicado de tudo isto é o Vitano Singano. Ele acaba de mandar mensagem e diz que não tem condições de participar, porém diz que consegue ver o que estamos a falar e diz que ontem não abandonou o seu constituinte, porém ontem recorreu da sentença, aliás, da prisão foi dada aqui ao Vitano Singano, essa prisão preventiva. E diz mais, a informação que nos foi facultada de que a esposa de Vitano Singano foi proibida de visitar o marido, simplesmente tem dado comida. É importante dizer isto, a esposa de Vitano Singano teria nos avançado que é proibida a visita. Desde o dia em que ele foi preso, ela só deixa comida. Só aceitam a refeição que ela vai deixar, ela não consegue ver o marido. O advogado aqui diz que não constou a verdade e ele ontem recorreu a ser que desta decisão da juíza. Ainda há espaço aqui, tendo ele recorrido, há espaço de Vitano ser liberto antes desse. A prisão preventiva são 3 meses. Exatamente. 3 meses. Sim. Há espaço de ser liberto antes dos 3 meses? Bom, eu acho muito difícil isso acontecer, mas também há algo que eu não gosto de tapar o sol com a peneira, né? Uhum. Disseste que ele disse que não poderia estar aqui porque estava numa audiência. Exato. Mas ele está a teclar contigo agora. Como é que ele está a conseguir teclar estando na audiência? É meio complicado. E eu não gostaria de debater mensagens, entende? Okay. Eu acho que ele deveria estar aqui e se calhar tirar dúvida, não a mim. Se calhar aos telespectadores eu poderia lhe fazer uma questão apenas. Então, eu acho que, mais uma vez, ele está a conseguir teclar, mas de estar numa audiência, não pode estar aqui para esclarecer e diz que não abandonou. Eu continuo dizendo que ele abandonou. Ok. Por não acho que ele tente justificar da maneira dele, ele abandonou. Ele sim prestou maus serviços ao seu constituinte. Está mais do que claro. Tu mesmo me disseste que ele disse que estava com medo. Uhum. Não são minhas palavras essas. Okay. Então, ele prestou um mau serviço. Ele deve dar mal à palmatória. Aceitar que prestou um mau serviço ao seu constituinte. Isto está mais do que claro. Então, e ele conhece todos os mecanismos legais quando lhe é vedado um certo direito. Se ele conhece todos os mecanismos legais e mesmo assim se acovardou, isto é grave. Isto é extremamente grave. Por que ele não se aproxima, por exemplo, à Ordem dos Advogados de Moçambique? Expõe o caso. Será que já se aproximou? Acredito que não. Então, eu acho que vamos perder tempo a ver as mensagens dele ou a dizer que se realmente... Eu só posso dizer, porque eu não tenho que defender o Vitano Singano, né? Uhum. Mas o que eu posso dizer é que ele prestou um mau serviço ao seu constituinte. Isto está mais do que claro e ele deve repensar na sua posição como advogado. E também o seu constituinte deve pensar no tipo de advogado que ele contratou.
ou talvez ele, se calhar, é na base de amiguismo, não houve nenhum valor aí em causa, porque se há algum valor em causa, eu acho que o Vitano Singam deveria trocar aquilo que eu sou advogado, mas se é na base de amiguismo, este advogado está a trabalhar apenas com boa vontade, pode continuar, mas se há aqui valores envolvidos, eu acho que ele não está em condições de defender o Vitano. Com todo respeito, não está, ele só está a prejudicar o Vitano Singam. E ele até pode, eu não sou advogado, eu até posso, se calhar, se ele quiser, eu posso lhe indicar alguns advogados, possam lhe subsidiar a seguir este caso da melhor forma possível, porque ele não seguiu o caso da melhor forma possível. Há advogados que podem lhe ajudar a seguir da melhor forma possível. Ele prestou um mau serviço. E qual é a sua avaliação em torno do partido do Vitano Singam? O que tem a dizer? Este silêncio, esta mumice do Partido Revolução Democrática? Bom, é com muita preocupação que eu vejo o silêncio do Partido Revolução Democrática. E este é o erro da personificação dos partidos em Moçambique. O que significa isto? O presidente do partido se achar dono e senhor do partido, ele mesmo é tesoureiro, ele mesmo é secretário-geral, ou seja, é um partido não estruturado. E por ser um partido não estruturado, estas pessoas que fazem parte do partido, que na verdade não fazem parte, era uma forma de ludibriar o Estado para ter aqueles valores para a campanha eleitoral. Na verdade, parece-me que o dono e senhor do partido é o próprio Vitano Singam. Eu não conheço o outro membro, a não ser o secretário-geral, que também apareceu publicamente a falar mal do seu presidente. O Santismo Januário. O Santismo Januário, porque diz que foi embora com dinheiro. Ou seja, eu acho que aqui, esse partido Revolução Democrática é problemático. Há aqui uma associação para delinquir dentro daquele partido. Okay. Por que eu digo isto? E neste momento, se calhar, estão a dizer é bom, porque ele comeu dinheiro sozinho. É isso que está a acontecer, é por isso que não estão a se pronunciar, aqueles senhores. Então estamos a dizer uma espécie de uma ação para delinquir, sim, onde uniram-se para poder ter dinheiro da Comissão de Eleições. Mas depois de terem aquele dinheiro, parece que um comeu sozinho, sim, aquele dinheiro usou sozinho. Então, já não querem lhe auxiliar. É associação para delinquir por quê? Não quero acreditar que o número de conta que está ali não pode ser o número de uma pessoa singular. Como é que o Vitano conseguiu ter acesso àquele dinheiro sozinho? É mais um trabalho que a PGR devia fazer, não está a fazer. Okay. Nós fomos enganados na campanha eleitoral. Há partidos que receberam dinheiro do Estado, dos nossos impostos, mas na verdade não fizeram campanha e se beneficiaram. A PGR tem muita matéria para trabalhar. Está a trabalhar nas questões cíveis contra a Venâncio Podemos. Eu estou a dizer, veja só, é mais uma matéria essa para a PGR. Ou seja, o Vitano parece-me, porque ele goza da presunção de inocência e do princípio do contraditório. Parece-me que ele está, os seus membros estão de costas voltadas assim, porque ele usou dinheiro do partido ao seu belo prazer. Não se dividiu com os demais. Então, agora há uma espécie de dizer é bem feito para o Vitano Singam e não estão -se a pronunciar. Significa o quê? Que em Moçambique, a maior parte dos partidos que nós temos não são sérios. As pessoas se unem no tempo de campanha simplesmente para poder tirar dividendos. E é isso que está a acontecer na Revolução Democrática. E hoje o Vitano Singam está realmente aquilo que nós chamamos a Deus dará, sabe-se quem puder. Ninguém, nem o secretário-geral não está a aparecer, os membros do seu partido, nem os tais 450 homens que ele disse tinham para se calhar defender o voto não estão a aparecer. Nem o Mariano Nhongo. Nem o Mariano Nhongo não apareceu. Eu acho que aquele senhor, na verdade, só estava a falar sobre o Mariano Nhongo. Eu bem disse aqui que ele simplesmente só estava a falar, nem os 450 homens não existem. Ele se meteu em problemas sozinho, na maior inocência. Ou seja,
Ele falou um monte. Quis fazer política de uma forma só dele. Só dele e deu-se mal, coitadinho dele. Porque, na verdade, demonstra-se que ele não tem nenhum capital político. Nem um membro apareceu a protestar. Isso é estranho. Significa que ele fez política da maneira dele, do jeito dele, e se deu mal. E é isto que eu estou a ver. É um senhor que praticamente já está na terceira idade. E parece-me que ele é um bocadinho hipertenso. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, sofre de alguma doença. Eu não sei o que vai ser daquele senhor. Ou seja, praticamente ele foi vítima das suas próprias palavras e não constituía nenhum perigo, se calhar, ao Estado, aquele senhor. Não constituía. Porque se constituísse, os 450 homens já estariam a agir agora. Pelo menos um membro do partido, pelo menos um documento ou simpatizante. Exatamente. Então,